Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre uma ideia que é da ocidentalização do mundo, né? Que tem a ver com um livro aqui que eu vou falar para vocês, que é do Império Universal e seus Antípodas. Pessoal, é o seguinte, nesses tempos aí em que nós temos a contestação cada vez mais forte aí do poder dos Estados Unidos, pelo poder da China, né? Então é a China aí que já é a segunda maior economia do mundo, a China que nas últimas décadas aí tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, a China que vem brigando aí pela questão da tecnologia cada vez aí de forma mais intensa, né? Então isso aí nos coloca, pessoal, a questão daquilo que é o combate, né, que é o combate da ocidentalização do mundo, né? Essa tendência da ocidentalização do mundo, né, é uma tendência que vem aí desde a igreja na época da Idade Média. Isso vai se estender aí com a formação dos Estados Nacionais nos séculos XV, XVI, né, um pouco antes aí, quando a gente pensa em Portugal, mas isso vai tomando corpo, aí vem o Iluminismo, né, no século XVIII principalmente. Aí no século XIX nós temos aí o poder da Inglaterra, né, no neocolonialismo ali, um pouco menos a França, né, mas sendo importante também. E aí no século XX nós temos o poder dos Estados Unidos, pessoal. Tudo isso daí vai ser colocado aí nesse livro aqui do Marcos Del Royo, né, o Império Universal e seus Antípodas, né, onde ele explica, né, essa questão aí desse processo, né, porque o que acontece? Há esse processo grande da ocidentalização do mundo, através de ideias, através da imposição militar muitas vezes também, né. Então, há sempre a formação ali de uma ideia do que seria o Ocidente, e ao mesmo tempo você tem aquele que resiste a isso, que seria o outro, né? Então, o outro, ele sempre vai oferecer uma resistência em relação a esse processo de ocidentalização. E o que é esse outro? Esse outro, ele pode ser tanto um outro interno ao próprio processo, como um outro externo, né? Então, é sempre aquele que vai resistir ao processo. Então, se a gente pensa, por exemplo, na Idade Média, nós temos aí os muçulmanos, por exemplo, os judeus, né, que vão ser encarados como o outro, né? Aí, se a gente pensa na Idade Moderna, então na Idade Moderna você tem os povos do Oriente, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, aí já na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, quando a gente tem lá o Iluminismo, né, que vem um pouco antes dessa passagem, então você tem ali escritores que vão colocar o Oriente, né, como algo a não ser seguido. Então, se a gente pensa, por exemplo, aí nas reflexões do Montesquieu, né, quando ele falava no espírito das leis, que o despotismo, por exemplo, era característica da Ásia, por exemplo, era característica do Oriente, né? Então, era uma visão preconceituosa que ele tinha, que colocava ali sempre o outro, né, como sendo o Oriente, e que era algo que não poderia ser reproduzido no Ocidente, né? Então, era uma luta que se deveria ter para não se deixar o Oriente chegar ao Ocidente, né? Mais ou menos assim. Então, ainda na Idade Moderna, pessoal, quando a gente pensa no outro, por exemplo, tem a questão dos povos que foram subjugados, né? Então, na África, nas Américas, né? Então, os indígenas e os negros vão ser vistos como o outro, né? E aí a mulher, né? A mulher também vai ser vista como outro, aquela que não pode, né, ser considerada da mesma forma ali como o homem, né? Que não pode ter o mesmo poder que o homem. É claro que vão haver exceções aí, mas no geral, né? Então, o outro vai ser encarnado aí nessas figuras, né? Da mulher, do negro, do índio. E aí, quando chega na Idade Contemporânea, quem vai ser o outro? Vai ser o proletário, né? Então, a burguesia, que ascende ao poder aí através das revoluções, principalmente a Revolução Francesa, né, vai se solidificar, e aí vai ter aí como seu inimigo histórico o proletariado. Então, a luta de classes aí já no meio fabril da Inglaterra, por exemplo, vai ter esse conflito. Então, o trabalhador, por exemplo, ele não pode ser permitido a ter aí o mesmo acesso a direitos que a burguesia, por exemplo, né? Então, muitas vezes o liberalismo, né, que é uma corrente de pensamento aí que envolve economia, política, né, o liberalismo, ele não vai querer uma democratização total da sociedade. Por quê? Porque isso pode dar voz aí aos trabalhadores, na sua maioria, né? Isso pode atrapalhar os planos da burguesia. Então, o que acontece? No século XIX, você tem aí a questão do trabalhador sendo encarado como outro. E aí também o pensamento socialista, né, que vai aí também ganhar mais força no século XIX, a partir das contradições do capitalismo. Então, aí ele também vai ser pensado aí como outro, né? Pessoal, essa tendência aí de sempre o Ocidente eleger os seus inimigos, né, tanto inimigos internos quanto externos, né? Então, a Rússia vai aparecendo cada vez mais como inimigo externo aí dessa ocidentalização, principalmente na virada do século XIX para o início do XX.
Então isso vai ficar muito forte na Revolução Russa e aí ao longo do século XX, nos anos da Guerra Fria, né? Então o que vai acontecer? Vai ter um processo aí em que o Ocidente sempre vai tentar evitar a reprodução do outro no seu interior, né? Então é isso aqui que o Marcos Del Royo, aí inspirado no conceito do Gramsci, né? A ideia de revolução passiva, né? Que vai ser uma revolução controlada, então vai ser uma revolução em que o Ocidente vai encarar, utilizando o Estado, né? Numa união aí com a burguesia, para não deixar que a revolução escape do controle, né? Para que não se torne aí um socialismo soviético, por exemplo, né? Então vai ter esse conflito aí ao longo do século XX, uma série de revoluções passivas, né? Ou seja, revoluções aí controladas, né? Para não deixar eclodir dentro do Ocidente o outro, né? E o que seria o outro? O socialismo, né? E principalmente a União Soviética, né? Então, mas o que ele vai ter aqui críticas também à União Soviética, né? Porque ele vai reconhecer, por exemplo, no stalinismo, aí também uma forma de revolução passiva, né? Então ele enxerga ali no stalinismo uma forma final aí do processo de derrocada, né? Daquela questão aí do avanço inicial de uma revolução que realmente seria uma revolução genuína, socialista, mas que ao longo aí dos anos na União Soviética foi se burocratizando, né? Então ele vai fazer essa crítica também. Então o que acontece, pessoal, ao longo do século XX aí, é que vai haver esse processo de ocidentalização e aí quando chega ao final da Guerra Fria, com a derrota da União Soviética, esse processo de ocidentalização estaria ali completamente colocado em tese, né? Mas aí ele vai colocar novos conflitos, né? Porque ele vai colocar que à medida que aí o Império do Ocidente, que é encarnado nos Estados Unidos, vai se solidificando, vão aparecendo novos conflitos, né? Um deles, e isso tem muito a ver com o nosso tempo agora, tem a ver com a questão do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente, ele também vai tendo reações aí, né? Porque o próprio meio ambiente se coloca como um outro aí, né? Que reage a essa ocidentalização do mundo, né? Essa ocidentalização do mundo que acaba sendo prejudicial ao próprio mundo, né? Aí no sentido da exploração dos recursos aí de forma desenfreada, né? Então isso também é uma questão que ele vai colocar ali um dos seus últimos momentos do livro. Pessoal, é desse livro aqui que a gente está falando, tá? O Império Universal e seus Antípodas, a ocidentalização do mundo, da editora Ícone. Só essa capa aqui, né, é do Batistério de São João em Florença, né? Então esse aqui é o mosaico da cúpula, né, que representa o inferno. O Ocidente é essa própria figura aí que vai devorando tudo, né, no seu caminho, mas ele nunca consegue devorar completamente, porque sempre há reações. Então esse livro aqui ele é de 1998, né, o Marcos Del Royo quando escreveu, provavelmente não estava vendo ali, né, não havia como ele ver isso, né, esse poder da China da forma como nós vemos hoje, né. Então aquilo que eu falei para vocês no começo desse conflito aí da China com os Estados Unidos, né. Então a China, se a gente for pegar esse raciocínio, claro, não foi o Marcos Del Royo que disse isso, né, a gente que está falando aqui, né, a China representa esse novo outro, provavelmente, né, esse novo outro aí que desafia o poder do Ocidente. O Ocidente que sempre reagia contra formas que foram se colocando aí no seu caminho, né, então agora tem a China aí pela frente para enfrentar. Pessoal, os antípodas, né, que estão falando aqui na capa, seriam aqueles que têm os pés do lado contrário, né? Então seriam como se fossem formas de vida completamente opostas àquilo que seria a forma de vida ideal, ou seja, do Ocidente, né? Pessoal, vale a pena dar uma lida nesse livro, né? Ele traz aí esse conflito, né, que se estende aí desde a Idade Média até os dias atuais, aí que é esse conflito da ocidentalização. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Obrigado e até a próxima.